Boa noite. Agora eu vou falar sobre a concepção marxista de ideologia. Na concepção de Karl Marx, a ideologia é uma forma da classe dominante estabelecer, produzir, manter os seus interesses acima dos interesses das classes que são dominadas. Mas para chegar nessa ideologia é importante eu falar um pouco sobre o que Karl Marx achava de alguns filósofos que foram conhecidos como os filósofos pertencentes da ideologia alemã. Tá. O que é que ele achava desses filósofos que faziam parte desse grupo que contribuiu para esse ideologismo, essa ideologia alemã? Ele achava que esses ideólogos, eles tentavam destruir todo um sistema de outro filósofo que é muito importante, que eu vou falar bastante sobre ele, que é o Hegel. Eles tentam destruir todo o sistema dele a partir da análise de um aspecto. E Karl Marx era extremamente contra isso, porque esse ideologismo deles mostrava justamente que eles pegavam uma regra, que ela era especificamente para um contexto, para uma situação, e eles transformavam essa regra como universal para todas as outras situações, para todas as outras análises. Isso é exatamente o idealismo. Quando você pega algo sem considerar, quando há essa separação entre o contexto histórico e social. E Karl Marx era extremamente contra isso. Ele achava que a história era a principal ciência, a única ciência que existia era a história. Tá, mas o que seria essa história? É importante falar qual é a concepção do outro filósofo, que ele é muito importante, que é o Hegel, sobre o que é história. Para ele, história é um processo temporal que ele em que ocorrem movimentações, transformações, estabelecimento de divisões de trabalho, estabelecimento das formas com que o homem se relaciona com a natureza através do trabalho. Mas para que ocorra esse movimento, essas transformações, esse decorrer temporal, é preciso um motor. E para Hegel, esse motor é o que ele chama de contradição. O que é importante falar sobre contradição? Às vezes, ou geralmente, a gente confunde contradição, na concepção de Hegel, com oposição. O que seria contradição? A contradição, que ele diz que é o motor da história, é sim uma espécie de oposição, mas é uma oposição constituída por uma negação que ele chama de negação interna. Mas o que seria essa negação interna? Para entender a negação interna, eu vou falar um pouco sobre a negação externa. Quando você diz que um lápis não é uma borracha, você pode dizer também que o lápis não é uma mesa. Ou seja, esses dois elementos eles podem existir em outras relações. Mas quando se trata de uma negação interna, é quando você afirma um elemento, a existência de um elemento a partir da negação dele. Como assim? No livro que a gente utilizou por base, diz há é não há. Ou seja, ele afirma a existência do há através da negação dele. Ah, mas como assim? Você pode utilizar o não há em outras relações? Não. O não há só existe com o há e o há só existe com o não há. Ou seja, os dois elementos na contradição, que é a contradição que promove a movimentação na história, as transformações na história, é necessário que os dois elementos existam apenas naquela relação, naquela contradição, naquela oposição. Ah, mas como é que isso se aplica na realidade? Por exemplo, uma canoa. Uma canoa, eu posso dizer que a canoa é uma não canoa. Tá. Mas essa não canoa, o que é essa não canoa? É a madeira, é a árvore que a outra pessoa transformou na canoa, o canoeiro. Então, essa não canoa diz o que é a canoa e a canoa diz o que é a não canoa. Ou seja, eles têm uma relação. E aí, como é que você vai utilizar esse não canoa em outra situação? Não tem como, porque elas estabelecem uma relação entre si. Essa é a negação interna. O não canoa define a canoa e a canoa define não canoa. Se eu disser que a canoa não é uma porta, não vai ter tem uma relação, mas só naquele momento. Eu posso relacionar esses dois elementos em outras ocasiões. Mas não é somente a história que é importante falar sobre a concepção de Hegel. É importante falar também sobre o que ele acha de cultura. Um conceito muito também relevante para falar, que tem a ver com idealismo, é o espírito. Para Hegel,
espírito é aquilo que tem dentro de você, que esse espírito, ele sofre uma reflexão na sociedade, através do sujeito, que é aquela parte subjetiva do espírito, é na verdade a revelação desse espírito, e essa revelação ocorre na história através da cultura. Então, o que seria cultura para Hegel? Cultura é, na verdade, aqui são as obras do espírito manifestas na realidade, naquela realidade social. Então, Hegel, ele tem muitos contextos, ele tem muitos conceitos importantes, que é cultura, história, alienação, e para ele cultura é realmente essa manifestação, essas obras do espírito, que é aquela parte interna da pessoa. Falei sobre contradição, sobre oposição, falei sobre o que é história para eles dois, para Karl Marx e para Hegel. E falei agora outra coisa muito importante, é sobre a alienação. Algo que destoa da ideia de Hegel para de Marx. A alienação para Hegel é quando aquele espírito, na forma do sujeito, ele não entende que ele tem uma vontade livre, que ele tem poder, ele não entende que ele é produtor daquela realidade social, ele não entende que foi ele que produziu algo, que transformou a história, que contribuiu para a história. Ele não entende, ele entende tudo aquilo que aconteceu ao redor dele como se fosse algo externo, como se ele não fosse aquele que promove aquelas transformações e a manutenção daquela realidade social. Para Karl Marx, a alienação não é uma coisa relacionada a essa parte subjetiva, não é. Para ele, a alienação é quando as classes dominadas entendem o trabalho delas, que promove a manutenção da vida, do padrão de vida elevado das classes dominantes. Eles não entendem que aquele pedreiro que fez aquela escola é injustiça, o filho dele não ter acesso àquele ensino. Se ele for responsável pela produção, se ele for responsável pela construção daquela escola, obrigatoriamente quem deveria ter o acesso àquela educação, se for de qualidade, aquela escola deveria ser ele, e não os governos, e não aquelas pessoas que contrataram ele. Só que essa é a alienação na visão de Karl Marx. É quando a classe dominada, ela não reconhece a importância dela na transformação, na promoção da realidade. Tá. Outro termo importante é a dialética. Dialética, o que seria dialética? Dialética vem do grego, ou é do latim, que é dialogos, que é a oposição entre dois polos. E o que seriam esses dois polos? Justamente essa oposição, essa negação interna e externa. Só que essa dialética, no caso do Hegel, é chamada uma dialética idealista, porque ele se baseia mais nas ideias. Ele trata de coisas mais subjetivas. Já o idealismo do Karl Marx é chamado idealismo materialista. Mas como assim materialista? É porque o Karl Marx ele foca mais na questão das divisões sociais através das divisões de trabalho. E esse materialismo é justamente quando ele se nega a adquirir uma visão mais voltada para a questão subjetiva. Ele analisa a sociedade como um conjunto de relações, de divisões de trabalho, desigualdades, aquelas relações que existem entre as pessoas, sem levar em consideração a parte de espírito, como seria a questão do Hegel. E aí ele tem um conceito de Karl Marx que é a matéria social. Que a matéria social é justamente isso, são as relações entre as pessoas. E essa matéria social que faz parte desse materialismo, dessa dialética materialista do Karl Marx. Outra divergência entre as ideias de Karl Marx e de Hegel é sobre o Estado. Mas para falar um pouco sobre essa divergência entre Karl Marx e o Hegel em relação ao Estado, é preciso entender o que é direito e moral. Para Hegel, direito é a regulação entre os interesses dos proprietários. Porque os proprietários, como é que surgem esses proprietários e quem são? Proprietários são aquelas pessoas que entendem que elas têm poder na sociedade, têm poder na realidade, têm poder na realidade social e através da livre vontade delas, através dessa vontade delas de evoluir, que elas sabem que elas podem, que elas
adquirindo um poder, adquirindo uma dominação, elas podem promover mudanças na história, elas podem alcançar seus interesses. A partir desse momento, nasce um proprietário. Ele tem autonomia, na verdade, em relação... Na verdade, ele é dominante dos meios de produção, ele contrata alguém para fazer a tarefa, determinada tarefa para ele, o trabalho. Ok. E aí, esse proprietário, ele tem um interesse dele. O outro proprietário tem interesse dele. E como é que eles vão... Como é que vai haver essa relação de interesse? Vai haver um caos. Mas para isso nasce o direito. O direito é justamente a regulação entre esses interesses entre proprietários. Só que existe outra coisa, que é a moral. E a moral, ela pega mais essa parte do sujeito. Como assim? Moral é mais aquela parte voltada para os deveres daquela pessoa, os deveres que vão de acordo com a empatia. Ela vai se preocupar não somente com a visão do proprietário de acumular capital, de explorar o trabalhador, mas tem aquela parte mais voltada para se preocupar com o outro, se preocupar com o meio ambiente, das preocupações mais subjetivas. E essa relação entre as partes subjetivas do espírito que é revelada a partir do sujeito, das obras do sujeito, é a moral. Essa relação entre os deveres. Para que haja a resolução do conflito entre os interesses do proprietário e os deveres do sujeito, que é a moral, nasce a família. Então a família, ela pega aquela vontade do homem, daquela pessoa proprietária, de multiplicar, de preservar a sua descendência, transforma ele em pai. E aí esse pai vai se importar com o filho, vai se importar com a esposa, teoricamente. E aí já pegou aquela parte subjetiva do sujeito. Ok. E aí nasce também o cidadão, que é a junção do membro da família, do proprietário e do sujeito. Só que aí vai nascendo novas famílias que são instituições sociais, e aí vai ocorrendo a contradição entre essas famílias, a família e a não família. E aí nisso nascem os conflitos. Só que para que esses conflitos sejam, de acordo com Hegel, sejam resolvidos, nasce o Estado. O Estado é, na verdade, um mediador que teoricamente, ele não segue as vontades individuais de uma classe social ou de uma segmentação social. Não tem dominante nem dominados. O Estado, ele é imparcial e, através das leis, ele estabelece a igualdade. Mas, na concepção de Karl Marx, não é isso que ocorre com o Estado. O Estado é apenas mais um instrumento que as classes dominantes têm de tornar justa a desigualdade, promover a manutenção daquela desigualdade social através de uma forma de justificar os interesses deles. Isso é certo porque está na lei. Então, a lei é utilizada segundo Karl Marx, a lei é utilizada pelo Estado para estabelecer não a igualdade, não uma relação impessoal entre as classes sociais, mas, segundo Marx, para legitimar as ações das classes dominantes e permanecer a exploração do trabalhador. Outra coisa que Karl Marx fala sobre essa relação de desigualdade social e exploração é sobre o valor de uso e o valor de troca de uma mercadoria. Como assim? Uma mercadoria para Karl Marx não é somente aquela mercadoria, aquele objeto que chega até você. Aquela mercadoria, ela tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto social, carrega toda uma bagagem histórica daquela pessoa que foi extrair do processo de extração, do processo da indústria, do processo de transformação em um meio natural de um produto natural para um produto industrializado. E é justamente aí que é estabelecida a exploração do trabalhador. Porque, na verdade, naquela produção daquela mercadoria, a comercialização do tempo de trabalho do trabalhador. Ele não vende, não é as suas ações, é o seu tempo trabalhando para fabricar aquela mercadoria. E é justamente aí que o trabalhador ele é roubado, porque ele não é pago conforme o tempo que ele leva para produzir aquela mercadoria.
E para Karl Marx, justamente a mercadoria, que é o principal símbolo do capitalismo, que é o capital lucro, é justamente a imagem da exploração do trabalho. E para Karl Marx, a sociedade não consegue ver isso, porque as classes dominantes elas se negam a promover condições dos dominados entenderem a origem do estabelecimento das condições sociais atuais. E é isso. Então, ideologia para Karl Marx é isso, é uma forma de as classes dominantes ocultarem a realidade e permanecer no domínio.